No dia seguinte, ao conseguir disparar a lança de gelo, Ryu foi caçar na floresta do leste como de costume. Agora ele podia lançar a lança de gelo voando. Para ser honesto, ele poderia vencer até contra um javali maior. Era o que ele pensava. Ele estava cheio de confiança. Ele se sentia mais motivado do que nunca. No entanto, não foi um grande javali que atacou Ryu. Ataques mágicos com atributo vento invisível, corte de ar, voavam em sua direção de frente e de trás. Mesmo que um já fosse problemático, uma parede de gelo de 1 metro de largura e 2 metros de altura cobria a frente, traseira, esquerda e direita de Ryu para se defender dos cortes de ar. Ryu segurava a parte frontal de sua lança de bambu com ponta de faca, que havia se soltado pelo meio, com a mão direita. A parte do meio ao fim, a ponta de ponta por assim dizer, já havia sido deixada cair em algum lugar. A parede de gelo era transparente. Assim, ele podia ver o outro lado da parede. Um falcão assassino voava em frente à sua parede de gelo. Um falcão assassino com o olho direito fechado devido a ferimentos. Esse foi o falcão assassino pelo qual Ryu quase morreu. Além disso, outro falcão assassino voava atrás de Ryu. Ambos os falcões mantiveram distância de Ryu e atacaram apenas com cortes aéreos. Além disso, o fato desagradável era que um deles sempre ficava dentro e atacava do ponto cego de Ryu, e na maioria das vezes, o falcão assassino caolho enfrentava de frente, enquanto o novato assassino falcão atacava de seu ponto cego. A muralha de gelo à frente rachou após receber o terceiro golpe de ar. Naquele momento, Ryu levantou a mão esquerda para o falcão de um olho só, e inúmeras linhas de água saíram, mas com algumas características aerodinâmicas impressionantes, como se realizasse um movimento lateral instantâneo. Ele desviava ao se mover fora do alcance efetivo, e então, o muro de gelo que protegia as costas de Ryu também se quebrou após receber o terceiro golpe de ar por trás. Para ser honesto, Ryu não teve tempo de recuperar o fôlego, afinal, ele vinha correndo para evitar os cortes de ar pela frente e por trás enquanto tentava revidar. No entanto, deixando de lado evitar os ataques do oponente, todos os ataques de Ryu foram desviados. Como no exemplo acima, sua lança de bambu foi sacrificada para se defender de um corte de ar que ele não conseguiu evitar, e ele se retirou como uma tartaruga para sua carapaça de muro de gelo para recuperar o fôlego. Mas a muralha de gelo se quebrou com 3 cortes de ar. Cada vez que sua muralha de gelo se rompia, ele contra-atacava apenas uma vez antes de regenerar a muralha de gelo. Quero fugir, mas estou presa na frente e atrás e não tenho caminho de escapar. O novato estava perfeitamente atrás de Ryu, ou seja, contornava o ponto cego de Ryu e atacava enquanto negava seu caminho de retirada. Ryu honestamente não sabia quanto poder mágico ainda lhe restava. No ritmo atual, ele provavelmente conseguiria perseverar lançando repetidamente muralha de gelo e jato de água, mas ele estava ficando cansado. O cansaço leva a erros. Era uma batalha contra o cansaço inevitável, e morreria se cometesse um erro. Isso, por sua vez, causava ainda mais fadiga acumulada. O que eu faço? Ele regenerou a muralha de gelo e organizou a situação. Até agora, Ryu só tinha mostrado sua parede de gelo e jato de água, e ele sabia que poderia evitar uma salva simultânea de 32 jatos de água. A condição da vitória desta vez não era derrotar o inimigo, mas escapar para dentro da barreira. Para isso, pode ser melhor causar dano a ele de modo que ele recue como da última vez, mesmo que o dano não tenha sido fatal. Devo traí-lo. No momento em que Ryu murmurou isso, as paredes de gelo da frente e de trás se romperam ao mesmo tempo. Ryu atirou no falcão de um olho só sem demora, e então ele fugiu. Claro, o falcão assassino de um olho só desviou dos jatos de água. E então, Ryu estendeu o braço esquerdo enquanto corria e tentou liberar magia. Mas naquele instante, ele tropeçou. O recém-chegado falcão assassino mergulhou em direção a Ryu enquanto ele cambaleava. Deve ter sido impaciente por causa das paredes de gelo e dos cortes de ar. Ele avançou como se estivesse gritando: "Eu te peguei!" Mas esse era o objetivo de Ryu o tempo todo. Depois de tropeçar, ele rolou para a esquerda e desviou do ataque do recém-chegado por trás. Então, Ryu lançou sua lança de bambu com ponta de faca de meio comprimento no recém-chegado que estava bem ao lado dele. Não, ele estava prestes a estocar, mas parou a lança e rolou mais para a esquerda, por um fio de cabelo. O falcão assassino de um olho só atingiu o local onde Ryu estava, como se visse através da armadilha de Ryu. Além disso, não parou após o ataque e imediatamente voou para trás. Parecia que havia aprendido com sua experiência anterior. Enquanto isso,
O recém-chegado falcão assassino também voltou ao ar. Gigii. O caolho parecia estar dando uma bronca no recém-chegado. Talvez estivesse dizendo para não baixar a guarda. E mais uma vez, o caolho olhou diretamente para Ryu e o recém-chegado se posicionou no ponto cego de Ryu atrás dele. Ambos estavam a 20 metros de Ryu. Ryu se levantou lentamente, sem quebrar a linha de visão com o falcão assassino de um olho só. Ao vê-lo, parecia que o recém-chegado falcão assassino estava zombando. Já era perigoso há um tempo, mas ficou decepcionado que ele tenha voltado a esse método. Recém-chegado com você já está morto. Quero dizer isso em voz alta, mas o cara de um olho só tem uma boa intuição, então vou me abster. Ponto. Você vai se mover para esse lugar sem falhar ao se concentrar em mim. No instante em que Ryu teve esse pensamento, lanças de gelo choveram sobre a cabeça do recém-chegado. Havia 256 lanças. Era uma chuva de gelo brilhante que caía com um raio de 30 metros, centrada no recém-chegado falcão assassino. O recém-chegado tentou se mover e desviar, mas o alcance era grande demais. Múltiplas lanças feriram suas asas e ele foi derrubado no chão. Todas as lanças de gelo se formaram no ar e caíram em queda livre. Mesmo que pudesse disparar lanças de gelo agora, só poderia controlar conscientemente uma de cada vez. Aquela lança já havia sido formada do lado de fora da muralha de gelo. Fogo. Sem se desviar, perfurou a cabeça do recém-chegado falcão assassino que havia sido derrubado. O falcão assassino de um olho só gritou. Seus olhos encarados para Ryu demonstravam o mesmo ódio. Não, ainda mais do que da última vez. Seus olhares se encontraram por apenas alguns instantes. O falcão assassino de um olho só se virou e saiu. Ufa! De alguma forma, sobrevivi. Mas essa lança de gelo do ar, lanças de luz caindo livremente, parecia muito legal. Tudo bem, essa será uma das minhas técnicas decisivas. Embora tenha sido uma batalha difícil, ele estava preparado para a morte. Ele estava completamente bem quando tudo acabou. Ryu conseguiu sobreviver à batalha contra o fadado falcão assassino, mas os desafios eram evidentes. Era a necessidade de fortalecer seu aspecto físico, ou melhor, seu corpo físico. Nos estágios iniciais da batalha, ele corria e fazia sua respiração ficar rápida, levando um tempo considerável para regular sua respiração. Desta vez, um olho focou em manter distância enquanto atacava, então ele conseguiu ganhar tempo com a Isual, mas isso nem sempre seria o caso. Resistência é importante, Ryu disse com voz clara. No dia seguinte, o fluxo de um dia na vida de Ryu mudou um pouco. Primeiro, depois de acordar, havia alguns exercícios de calistenia. Ele fazia isso por 30 minutos. Músculos flexíveis previam lesões. Ryu não tinha, de forma alguma, um corpo flexível, mas sabia que qualquer um conseguiria flexibilidade se fizesse isso todos os dias. Depois disso, almoço. O almoço era essencial. A base de um dia. Ele comeu uma refeição decente. Depois de comer, ele lia ou praticava magia até que sua digestão estivesse completa. Depois de cerca de 30 minutos, ele corria pela borda externa da barreira. Ande. Sinceramente. Ande. Enquanto usava magia para criar gelo e água nas mãos, ele corria. E quando ele ficasse cansado, andasse. À tarde, a cada 2 dias, ele deixava a barreira e caçava na floresta do leste ou do norte. Desde então, ele não encontrou o falcão assassino de um olho só, mas Ryu sabia que a batalha teria que ser resolvida eventualmente. Não era uma teoria, era assim mesmo. Depois de caçar e conseguir comida, ele voltava e praticava magia. Nos dias em que não saía para caçar, praticava magia. E antes de entrar no banho, ele fazia 1000 balanços. Não com um taco de beisebol. Ele usava uma espada de bambu recortada em bambu, ajustava o peso com gelo e a balançava. Ryu frequentou o dojo de Kendo desde o primeiro ano do ensino fundamental até o inverno do terceiro ano do ensino fundamental. Ele entrou com uma atitude de jogar. Ele também nunca havia participado de nenhuma competição. Durante o ensino fundamental, enquanto seus amigos participavam das atividades do clube escolar, Ryu fazia parte do clube de ir para casa e visitava o dojo de Kendo no Centro de Artes Marciais do distrito às segundas, quartas e sextas. O treinador do Centro de Artes Marciais era um estudante do Ensino Fundamental 2. Quando Ryu se tornou estudante do ensino médio, foi aconselhado a exercer na sede da polícia da prefeitura, mas recusou. Ele não odiava Kendo, mas também não queria fazer isso tão sério. Seus reflexos eram razoáveis. Ele gostava de beisebol, futebol e basquete.
seja assistindo ou jogando, mas ele não conseguia entrar em nada. Ryu nunca se dedicou completamente a fazer algo pela vida. Não era como se ele odiasse trabalhar duro. Ele sabia do valor dela. Então ele tentou fazer o que veio à mente. Ele lutava com o trabalho duro. E então ele conseguiu. Depois disso, mesmo sem perder exatamente o interesse, nunca mais tentou ir ao limite. Ryu não era nenhum gênio. Ainda assim, ele conseguia fazer a maioria das coisas de forma satisfatória se esforçasse de verdade. No entanto, depois de chegar a este mundo, isso mudou um pouco. A experiência que transformou Ryu foi magia. Ele pode não ter um professor, mas talvez isso tenha sido melhor. Talvez fosse melhor ele não ter nada como um livro de feitiços. Pela primeira vez na vida, Ryu estava absorvido no uso da magia. Ele não conseguia ficar bom nisso facilmente. Havia uma montanha de coisas que ele não entendia, mas tudo bem. E havia muitas outras coisas necessárias para aproveitar ao máximo essa magia. Ele quase morreu porque não tinha resistência. Sua lança de bambu quebrada ao meio o fez perceber sua falta de habilidade. A resistência podia ser adquirida correndo. Qualquer um poderia conseguir só correndo. A metodologia já havia sido estabelecida na Terra, mas havia algo para se ter em conta. Isso seria a fratura por estresse. Os ossos abaixo do joelho podem se quebrar. A ingestão de cálcio era necessária, mas ele não tinha leite, que é o que tem a melhor taxa de absorção. Nesse caso, peixes pequenos com os ossos incluídos. Teria que ser eventualmente o principal meio de obtê-lo. Havia alguma outra forma de prevenir fraturas por estresse além da alimentação, claro. Isso foi calistenia. Alongamento, flexibilidade e versatilidade. Então hoje, ele também correu. Ele andava quando estava cansado. Mas ele não parou. Ele continuou andando. Ele continuou se movendo para fortalecer sua função cardiopulmonar, espreguiçar, correr e andar. Só fazendo isso continuamente, qualquer um pode ganhar resistência. A questão além da resistência era a sua habilidade com a lança de bambu. Mas ele vai desistir disso. Em primeiro lugar, ele optou pela lança de bambu com ponta de faca porque queria desferir o golpe final de uma distância maior. Ele nunca tinha nem visto um vídeo sobre como manusear uma lança. Então o que ele deveria fazer? Em vez disso, ele já tinha feito kendo antes. Ele não segurava uma espada de bambu nos últimos 5 anos. Mas ele fez isso no passado por 9 anos. Seu corpo ainda se lembrava disso. Esgrima e kendo eram coisas diferentes. Provavelmente era verdade. No entanto, kendo não começou do nada. Sua origem obviamente vem de esgrima. Nesse caso, o que Ryu precisava fazer não era difícil. Tudo o que ela precisava fazer era inverter o fluxo que mudou a esgrima para o kendo. Não era uma tarefa fácil, mas era possível. Bem, não importava mesmo que ele não pudesse. Fundamentalmente, era uma espada feita para ser usada como meio de magia. Sua principal especialidade era a magia de atributos de água e Ryu era um mago de atributos de água. Afinal, Ryu também estava correndo hoje. Ou melhor, ele também estava andando hoje. Como o sol nasce bem cedo, mesmo sendo no meio da manhã, ele vinha se movendo continuamente por bastante tempo. Cerca de 5 horas no horário da Terra. No entanto, ele nem sempre corria em velocidade constante como em uma maratona e às vezes acrescentava algumas corridas intervaladas. A borda externa da barreira era de cerca de 600 metros e ele correu rápido por 2 voltas. Fez uma corrida em ritmo lento na volta seguinte e caminhou nas 2 voltas seguintes. Ao fazer isso, mesmo andando, ele ainda se moveu por pelo menos 5 horas. E enquanto se movia, também treinava magia. Depois do treino matinal, o corpo de Ryu já estava no auge do cansaço. Mas ele não podia desabar naquela época. Primeiro foi o glacê. Ele esfriou as temperaturas elevadas dos músculos. Isso realmente fazia jus ao nome de mago do atributo da água. Ele criou uma película de água envolvida em gelo e resfriou seus músculos. Cerca de 15 minutos de gelo fariam os vasos sanguíneos contraírem. Após o gelo, e os vasos sanguíneos se dilatam novamente devido ao rebote, fazendo com que mais substâncias de fadiga do que o normal fluam efetivamente pelo sangue. Depois, ele se acalmou com a calistenia. Isso também ajudava a evitar lesões. Provavelmente, ao meio-dia, ele comia o resto do café da manhã. Ao preparar o café da manhã, ele preparava 2 refeições. Já que os preparativos não mudariam muito se ele fizesse 1 ou 2 refeições. Então, finalmente chegou a hora de caçar. Era uma caçada, mas, ultimamente, virou quase uma rotina. Naturalmente, ele não cairia em apuros contra coelhos menores ou javalis menores. Também não havia muita diferença entre coelhos normais e javalis normais. Claro, isso não significava que ele baixou a guarda.
E não havia como saber o que poderia acontecer se ele encontrasse um falcão assassino. Nesse pensamento, mostrava que o falcão assassino era realmente um inimigo cruel para os humanos. Até então, ele vinha tendo dificuldades com seu regime de treino matinal, o que afetava suas atividades à tarde. Mas depois de se acostumar um pouco mais, Ryu quis expandir um pouco mais suas atividades. Por enquanto, era o leste ou o norte, e, eventualmente, o sudoeste. O mar, sim, eventualmente ele teria que ir para o mar, já que precisava conseguir sal. Água e sal são absolutamente necessários para a vida humana. Ele podia produzir água infinitamente, mas não podia fazer isso com sal. O milagre de Deus que transformou a esposa de Ló em sal no livro do Gênesis. Ryu não podia fazer isso. Ou melhor, seria aterrorizante se pudesse. Para ser honesto, seria mais seguro ir ao mar e buscar sal normalmente por meio de fazendas de sal ou outros métodos. O sal que Michael tinha preparado era suficiente para durar mais de um ano no ritmo atual. No entanto, para Ryu, que nunca fez fazendas de sal ou outros métodos, ele queria saber quanto tempo levaria para conseguir sal. Ele não queria entrar em pânico quando estivesse prestes a ficar sem sal. Além disso, havia a possibilidade de ele comer frutos do mar pela primeira vez em muito tempo. Ryu amava carne, mas também não odiava frutos do mar. Já fazia cerca de 2 meses desde que ele começou seu cardápio de treino para desenvolver resistência. Por fim, sua rotina matinal não afetava suas atividades da tarde. Certo, vamos um pouco mais longe hoje. Primeiro, vou precisar deixar um marco. Depois disso, Ryu começou a construir uma torre de gelo dentro da barreira. Parecia mais um mastro de bandeira do que uma torre. Embora tivesse cerca de 100 metros de altura, visto de longe, era uma visão linda, pois os raios do sol refletiam nele. Com essa altura, eu deveria conseguir ver de quase todos os lugares. Embora a floresta Hondo fosse uma floresta densa, ainda havia vários locais que poderiam ser chamados de lacunas na floresta. Com essa altura, deve ser visível de cerca de 2 quilômetros daqui. Por enquanto, se ele usar isso como um marco, não cometeria erro na direção para voltar. Embora tivesse cerca de 100 metros de altura, era bastante adequado, pois foi feito com ênfase na velocidade. A espessura da torre era de cerca de 3 metros de diâmetro e tinha formato cilíndrico. Era uma forma que não cairia facilmente, mas, com o poder mágico de Ryu em ação, ele de alguma forma sabia que ela não cairia. Isso é diferente das leis da física que eu conheço. À medida que a habilidade mágica de Ryu aumentava, ele sentia as diferenças em relação à Terra. Ou talvez seja mais preciso dizer que o fenômeno que não pode ocorrer na Terra se tornou possível. No entanto, Ryu ainda tinha pouca noção disso. Suas ferramentas de expedição estavam as mesmas de sempre. Sua tanga e sandálias, sua lança de bambu com ponta de faca e sua bolsa de cânhamo de sempre. Ele balançava um bambu parecido com uma espada de bambu todos os dias, mas não tinha uma arma que pudesse ser usada como espada. Por enquanto, essa nova lança de bambu com ponta de faca precisava permanecer como sua arma física. Não importa quantas vezes quebre, ele pode simplesmente trocar desde que a parte da faca esteja intacta. Extremamente econômico. Certo, vamos para o Nordeste. Havia uma vasta extensão de áreas úmidas ao norte. Ele não sabia que ficava à extremidade leste do pântano, então tentou traçar seu curso para Nordeste. Seria tranquilo se ele viajasse e ainda assim encontrasse áreas úmidas. Isso confirmaria que a área úmida se estende consideravelmente de leste a oeste. Não houve mudança particular por cerca de 1 quilômetro a partir da barreira. O único monstro que encontrou foi um javali menor. Quanto à colheita, ele obteve cerca de 10 shizuku e frutas vermelhas chamadas lindo que se assemelhavam a maçãs. Parece e tem gosto de maçã. Consigo fazer tortas de maçã com isso. Claro, mas eu não sei assar. Ele estava fazendo um número de comédia solo. Depois de reencarnar, Ryu claramente estava tendo muitos monólogos. Após garantir cerca de 10 lindo, ele continuou mais para o Nordeste, cerca de 2 quilômetros de casa. Parim. A muralha de gelo atrás dele se quebrou com um único golpe. Era uma expedição às profundezas da floresta Hondo. Então Ryu não sabia o que aconteceria e se movia constantemente com uma fina parede de gelo atrás dele. Embora ele o chamasse de fino, era forte o suficiente para resistir a 2 disparos do ataque invisível de atributo de vento do assassino corte de ar. E foi quebrado com um golpe só. Seu corpo se moveu antes que pudesse pensar. Ele mergulhou diagonalmente para a direita. Caiu com o ombro no chão e fez uma curva completa após suavizar a queda. Ele se levantou e cantou enquanto olhava para trás. Seu peito, cintura,
Dorso das mãos e pernas estavam equipados com armaduras feitas de gelo. Por enquanto, para evitar a morte instantânea ao ser atingido, achava melhor ter uma armadura simples, mesmo que uma cota de malha completa não fosse possível. Parece uma cobra. Cobra-pipa. Ela podia causar ataques diretos balançando a cauda como um chicote. Ou um corte de ar poderia ser gerado pelo movimento da cauda. E sua arma suprema era o veneno de sua boca. Que problema! Parecia exatamente uma cobra enquanto Ryu murmurou. E, como uma cobra, tinha um capuz no pescoço, mas seu tamanho era incomum. Ele não conseguia dizer o comprimento total, porque estava enrolado. A posição do capuz era a cerca de 3 metros do chão. Ele teve que olhar para cima consideravelmente. Provavelmente foi um ataque direto da cauda que destruiu a parede de gelo com um único golpe. Ele experimentou corte de ar muitas vezes ao enfrentar os falcões assassinos. Foi um ataque bastante problemático porque é invisível, mas não deveria ser possível quebrar sua parede de gelo com um único golpe. No mínimo, o ataque da cauda dela podia alcançar sua posição atual. Então ele já estava no alcance da cobra-pipa. Ele se posicionou e decidiu que precisava retomar a iniciativa. O muro de gelo cercava a frente, esquerda e direita da cobra-pipa. Originalmente ele usava-o para recuar, mas agora também podia usar assim. E enquanto cantava internamente, Ryu pulou para trás assim que a muralha de gelo foi criada. A muralha de gelo poderia pelo menos sobreviver a um ataque de cauda. Enquanto isso, ele recuaria e deixaria o alcance da cobra-pipa. No entanto, os movimentos da cobra-pipa superaram as expectativas de Ryu. Em vez de quebrar a muralha de gelo, ela contornou a muralha de gelo e perseguiu Ryu enquanto ele recuava, como esperado de uma cobra. Ela se move tão rápido na grama, mas ele congelou a grama e a transformou em uma estrada congelada. A cobra-pipa, que entrou na pista de gelo com grande impulso, não conseguiu mais se controlar. Já poderia ser chamado de especialidade de Ryu, a pista de gelo mais lança de gelo. 16 lanças de gelo formadas em um ângulo de 300 da pista de gelo para encontrar a cobra-pipa deslizante. Baquim. O que? Um javali seria perfurado, mas a cobra-pipa quebrou as lanças de gelo. Sim, com o ataque de cauda que quebrou a muralha de gelo inicialmente, seu impulso deslizante não parava. Em outras palavras, a distância entre ele e Ryu diminuía a cada momento. Ele tentou primeiro impedir isso com uma muralha de gelo. Mas, baquim. Ele quebrou novamente após um ataque de cauda, certo? Em vez da habitual muralha de gelo fina que ele sempre usava, formou-se uma parede de gelo de 5 camadas, com largura de 3 metros, altura de 3 metros e espessura 2 vezes do normal. Esse era um feitiço totalmente voltado para a defesa. Gakin. Dogo tentou quebrá-lo como fez antes com a cauda, mas não conseguiu quebrá-lo com um único golpe e só rachou a primeira camada. Seu corpo deslizante bateu na muralha de gelo e parou, mas Ryu não conseguia respirar. Assim que percebeu que não conseguia segurar Ryu deslizando, a cobra-pipa manipulou sua cauda fora da muralha de gelo e se aproximou de Ryu. Enquanto isso, também liberava cortês de ar. Um escudo semelhante a uma raquete de tênis foi criado no ar para evitar cortês no ar. No entanto, isso permitiu que a cauda da cobra-pipa diminuísse a distância. Foi um erro fatal de escolha. A muralha de gelo de 5 camadas era a mais robusta de todas as magias defensivas que Ryu tinha. No entanto, enquanto uma muralha de gelo normal demorava menos de um segundo para se formar, uma parede de gelo de 5 camadas levava quase um segundo. Normalmente poderia ser considerado suficientemente rápido, mas em uma batalha tão apertada, um segundo não era nada rápido. E isso foi revelado desta vez. Embora ele tenha cantado para uma parede de gelo 5 camadas, ela não se formou a tempo. Mesmo tendo reduzido o impulso da cauda da cobra-pipa, ela mal alcançou Ryu. A armadura do peito de Ryu se estilhaçou. Ele pulou para trás para reduzir o dano e não acabar com um buraco no peito. Embora ele possa acabar com um hematoma terrível ou uma costela quebrada, mas Ryu não sentiu a dor. Como um viciado em batalhas, parecia que seu cérebro estava cheio de adrenalina. Ele levantou a mão esquerda e entoou sem hesitar. As lanças de gelo disparadas com sua mão esquerda, traçaram uma trajetória e cruzaram a parede de gelo para mirar na cabeça da cobra-pipa. Para interceptá-la, a cobra-pipa rapidamente puxou a cauda para trás, e ele interceptou. Ryu finalmente conseguiu revidar. Ele regenerou a armadura rachada do peito. Sem isso, ele teria morrido. Atualmente, Ryu estava a 15 metros da cobra-pipa. Havia uma camada 5 da parede de gelo na frente da cobra de gelo. Sua altura e largura eram de 3 metros. Abaixo da cobra-pipa estava a pista de gelo.
mas com cerca de 2 metros de raio. A cobra-pipa estava com o capuz à mostra. Tinha cerca de 3 metros de altura e o muro de gelo tinha praticamente a mesma altura. Eu reagi, mas não quero entrar em luta corpo a corpo de novo. A cauda da cobra-pipa era muito feroz, ele podia disparar cortes de ar à distância e, se você chegasse perto, tinha força física para destruir sua muralha de gelo com um único golpe. No entanto, a cobra-pipa teve o próximo movimento. Ele saltou enquanto seu capuz estava aberto. Que história é essa? Ele saltou sobre as 5 camadas da muralha de gelo e se aproximou de Ryu. No entanto, antes de chegar à pista de gelo, a cobra-pipa se moveu de lado como se dissesse que já tinha visto essa técnica antes. Mudou de um ataque direto para um ataque curvo. Ele disparava cortes de ar continuamente enquanto se movia. Ryu interceptou os ataques com 4 escudos de gelo flutuantes enquanto a cobra-pipa se aproximava, movendo-se para a esquerda e para a direita como se tentasse fingir. E finalmente, liberou o veneno pela boca. Foi um ataque de veneno muito mais amplo do que Ryu imaginava. O alcance era amplo demais e era impossível escapar. Normalmente, isso seria checkmate. No entanto, Ryu não era normal. E ele era um mago do atributo água. No instante em que ele entoou, uma forte chuva comum no sudeste asiático ocorreu localmente. Centrado na cobra-pipa na frente de Ryu, a chuva forte batia o veneno no ar e o jogava no chão. Provavelmente foi a primeira vez que ele encontrou um contra-ataque assim. Embora fosse uma raça diferente, Ryu percebeu que estava surpreso. Ele cantou para a cobra-pipa encharcada pela tempestade. Seu alvo era a rajada de água sobre a cobra-pipa, assim como a poça de água abaixo dela. Ele costumava levar alguns minutos para ferver água, mas agora conseguia fazer isso em menos de um segundo como qualquer outra magia. Em outras palavras, a cobra-pipa foi forçada a se banhar em água fervente por todo o corpo instantaneamente. Joei! Quando ela gritou, ele mirou na boca escancarada, e disparou uma grossa lança de gelo. A lança de gelo perfurou sua cavidade bucal. E a cobra-pipa morreu. Ryu inconscientemente caiu de bunda e permaneceu sentado. Fui salvo ao tomar banho. Essa técnica de água fervente, eu não teria aprendido se não quisesse tomar banho. Devo agradecer ao Michael por preparar a banheira, Zukin. Enquanto se sentia aliviado, Ryu começou a sentir dor nas costelas pelo golpe da cobra-pipa. Ryu de alguma forma conseguiu chegar em casa. Ele congelou o cadáver da serpente-pipa e o manteve armazenado. Ele não pensou em comer a cobra, mesmo quando seu amigo da Universidade do Sudeste Asiático lhe disse: ela parece pálida, mas é bem deliciosa. Ele não sentiu vontade de comê-la, mas havia a possibilidade de poder usá-la como algum tipo de material. Como aquelas carteiras ou bolsas de pele de cobra da terra. Uma bolsa, hein? Bem, não há problema com a bolsa de cânhamo. E, mais importante, eu não tenho linha nem corda. Posso usar ela como substituto de corda, mas também vou precisar dela para roupas. Quanto a roupas, isso ainda era extremamente difícil de conseguir em sua vida tranquila na floresta Hondo. Quanto à comida, além do Ishizuku, ele também obteve o rindo, parecido com maçãs, durante essa excursão. Era uma nova fruta que ele buscava há muito tempo. Enriquecer suas opções de comida era importante para alcançar sua vida tranquila. Dito isso, meu encontro com a serpente-pipa foi por pouco. Foi a primeira vez que Ryu encontrou um monstro que usava veneno, embora estivesse descrito na Enciclopédia dos Monstros, edição para iniciantes que ela cospe veneno. A área atingida pelo veneno, tão grande que poderia ser chamada de névoa venenosa, estava completamente fora de suas expectativas. A tempestade repentina que eu fiz para a irrigação acabou desempenhando um papel importante na luta. Eu realmente não sei o que pode acabar sendo útil em determinada situação. A magia de atributo água tempestade repentina, que derrubou o veneno da serpente-pipa espalhado pelo ar e o lavou, originalmente foi imaginada como água saindo de um regador. Bem, a pressão da água era um pouco mais forte, o volume maior e a área mais ampla. Essa tempestade repentina era destinada ao Ishizuku de sua colheita anterior que ele havia transplantado. Embora pudesse encontrá-los entrando na floresta, seria bom poder colhê-los do jardim quando sentisse vontade de comer à noite. Ele os plantou por um motivo tão simples assim, claro, era cultivo natural sem pesticidas, fertilizantes químicos ou fertilizantes orgânicos, porque assim ficava mais saboroso. Definitivamente não era porque ele não tinha nada disso. Definitivamente não. Se estivesse buscando produção em massa, uma grande quantidade de fertilizante talvez fosse um método melhor, mas para uma vida tranquila, isso não era necessário. No entanto,
Havia uma área relacionada à comida que não estava progredindo bem, mesmo levando as coisas com calma. Era sua plantação. Ele havia armazenado uma quantidade considerável de arroz em casca para plantio ou consumo. Todos foram obtidos das áreas alagadas da Floresta do Norte. No entanto, o que Ryu queria era melhorar isso com uma plantação adequada. E para isso, ele precisava fazer um arrozal. Ele precisava disso, mas se pudesse usar magia de atributo terra, talvez existisse um feitiço como arar. Mesmo sem isso, ele poderia fazer uma enxada e arar manualmente. Mas Ryu só possuía magia de atributo água. Recuperar terra sem magia de atributo terra, sem ferramentas agrícolas como enxadas ou cavalos de arado, ele não conseguia se imaginar tendo sucesso com essas limitações. Por enquanto, ele tentou lançar lanças de gelo no local planejado para o arrozal. Mal era perceptível. Vamos deixá-las cair do céu. 128 lanças de gelo se formaram no céu, a 20 metros de altura, e caíram livremente no local planejado para o arrozal. Zuz, elas perfuraram o chão. Perfurar. Só isso. Será que existe uma maneira de fazê-las romper depois de perfurar? Ele estava prestes a imaginar uma das lanças explodindo. Antes disso, devo erguer um escudo. Ele estava em seu jardim, dentro da barreira. Então nem mesmo estava usando sua armadura de gelo. Parede de gelo. Era o escudo mais resistente que ele tinha, e ele se separou da explosão planejada. A parede de gelo originalmente também era transparente, então não atrapalhava seu trabalho. Mais uma vez, ele imaginou mentalmente uma das lanças de gelo explodindo. Baquim. Explodiu. Ou melhor, o gelo se despedaçou e se espalhou. Isso não ajudaria a arar. Ele mirou em duas lanças de gelo e imaginou-as explodindo em cristais de gelo ainda menores. Tozim. O gelo novamente se despedaçou e se espalhou, mas, comparado a antes, os pedaços espalhados eram menores. Eu sabia que isso não ajudaria a arar. Ele concluiu que simplesmente despedaçar o gelo não era suficiente. Em vez de se despedaçarem, ele queria que explodissem. Se for uma explosão usando água, lembre dos experimentos que faziam a água explodir adicionando sódio metálico. Mas isso não é realista aqui. Nesse caso, explosão de vapor. Uma explosão de vapor é um fenômeno que acontece quando uma substância de alta temperatura, como magma, entra em contato com uma substância de baixa temperatura, como a água subterrânea, fazendo com que a água instantaneamente se transforme em vapor e exploda. O fenômeno de explosão ocorre porque, quando a água vira vapor, seu volume se expande 1700 vezes. Mas eu não tenho nenhuma substância de alta temperatura. Não. Se eu converter instantaneamente a lança de gelo em vapor d'água, isso deve causar o mesmo fenômeno de uma explosão de vapor. Isso poderia ser feito usando a mesma imagem mental de aumentar as vibrações das moléculas de água, como quando ele fez água fervente pela primeira vez. Aumentar as vibrações faria a temperatura da substância subir. Quando passasse dos 100 graus, ela se transformaria em vapor. Se mais calor fosse adicionado ao vapor, o vapor acima de 100 graus alcançaria um estado chamado vapor superaquecido. Na Terra, existiam micro-ondas vendidos que funcionavam usando vapor superaquecido. Nesse sentido, era um fenômeno muito comum. Ele tentou isso com as 126 lanças de gelo restantes, mas não conseguiu fazê-las explodir. À primeira vista, parecia que ele poderia facilmente causar uma explosão de vapor, mas infelizmente seu conhecimento fundamental estava errado. Então uma explosão de vapor nunca ocorreria. O conhecimento químico de Ryu era insuficiente. Em primeiro lugar, uma explosão é um fenômeno que ocorre como resultado da geração ou liberação súbita de pressão, se for gelo. Então, sim, fracasso é a mãe do sucesso. Ryu não se deixaria abater pelo fracasso. Por enquanto, vou deixar de lado a criação do arrozal. Isso mesmo, ele só precisava adiar os problemas sem desanimar. Então estava tudo bem. Na luta contra a cobra-pipa, ele não conseguia se manter firme em combate corpo a corpo de jeito nenhum. Para ser mais preciso, era o combate próximo contra a cauda da cobra-pipa. Em outras palavras, Ryu tinha dificuldade para defender-se ou evitar os ataques do oponente. Bem, ele odiava fazer isso, então estruturou seu estilo de forma que pudesse caçar com segurança à distância. Então dava para dizer que o resultado no combate próximo era esperado. Até agora, ele vinha treinando meios de atacar à distância, treinos relacionados ao tempo de ativação, controle mágico e coisas do tipo. Ainda havia muito a fazer. Em primeiro lugar, a geração leva um segundo, e houve apenas uma razão para eu ter sofrido dano. Eu só preciso gerá-la ainda mais rápido. E também,
Ryu havia preparado aquilo de certa forma como uma magia defensiva, imaginando uma armadura apropriada, mas acabou sendo bastante eficaz. Ou melhor, sem ela, Ryu estaria morto. Embora isso me faça parecer algum tipo de cavaleiro sagrado, não é difícil de carregar por aí, e eu deveria treinar para equipá-la imediatamente antes da batalha em casos inesperados. Eu poderia aumentar o peso dele e usá-la enquanto corro. Pode ser um bom treino. Ele não percebeu que sua linha de pensamento havia desviado completamente para a rota de um cérebro musculoso. Dito isso, aquilo treinaria sua resistência, e ter essa base física ajudaria a não ficar sem energia durante a batalha. Não importa o quão excelente fosse o treino de técnica, ele não conseguiria utilizá-la sem resistência física. Junto com seus exercícios diários de alongamento e corrida, Ryu praticava golpes repetidos sem falhar. A espada de bambu de cerca de 1 metro de comprimento, ajustada em peso com um revestimento de gelo. Originalmente, uma espada de bambu é feita de 4 pedaços de bambu divididos em 8 partes, mas Ryu estava usando o bambu em sua forma original. Ele apenas procurou um bambu de tamanho confortável para segurar e o cortou com cerca de 1 metro de comprimento. Claro, não havia guarda de mão, mas ele havia segurado uma espada de bambu por 9 anos. Seu corpo se lembrava aproximadamente do comprimento do cabo, independentemente de ser kendo ou kenjutsu, espada de bambu ou katana japonesa. A pegada era a mesma. A mão esquerda segurava perto da extremidade do cabo, enquanto a direita segurava próxima à guarda. Os 2 punhos não ficavam colados um ao outro. Havia espaço para outro punho entre as 2 mãos. Era fundamentalmente diferente de segurar um taco de beisebol. O uso era diferente. A diferença era que, para um taco, o importante é transmitir força ao taco, enquanto para uma espada de bambu ou katana, o mais importante era o controle. Por causa disso, o comprimento do cabo era sempre de 8 sun, ou 24 centímetros, independentemente de ser uma Uchigatana ou a Tachi mais longa. Acredita-se que isso acontecia porque há muito tempo se reconhecia que esse comprimento era o ideal para manejar uma espada. Aliás, a chamada espada de 2 mãos no ocidente era segurada e balançada com os 2 punhos juntos. Assim como um taco de beisebol, se o foco fosse força, juntavam-se os 2 punhos. Se o importante fosse controle, separavam-se os punhos. Como mencionado anteriormente, não é a mesma coisa com tacos de beisebol. Quando balançados normalmente, os 2 punhos ficam juntos para transmitir mais força. Porém, quando há necessidade de mover o taco com mais precisão, isto é, ao fazer um bunte, os punhos ficam separados, com uma das mãos no meio do taco. A forma como o alvo se move e como usar o objeto empunhado já era determinada desde o momento de segurá-lo. Fundamentalmente, a espada de bambu ou a katana japonesa eram seguradas e sustentadas pela mão esquerda. A mão direita apenas a segurava levemente. Ou não exatamente, pois a mão direita também determinava a trajetória da lâmina. Para a mão esquerda, o dedo mínimo e o anelar eram importantes para o agarrar, semelhante ao beisebol, mas são dedos raramente usados no cotidiano. Por essa razão, a prática repetitiva era importante. Após o treino de golpes, vinham os ataques na cabeça, cabeça-pulso, torso e estocadas. Ele repetia inúmeras vezes os movimentos aprendidos no dojo. Segure frouxamente com a mão esquerda, exceto pelos 2 dedos, e aperte apenas no momento do impacto. Assim como nos jabs do boxe, você não conseguirá ganhar velocidade se estiver usando toda a sua força o tempo todo. Portanto, balance os braços de forma relaxada, sem colocar força excessiva, e feche o punho apenas no instante do impacto. No fim, como tudo está relacionado ao movimento do corpo, havia muitas coisas em comum entre diferentes ações. Não apenas no manuseio de espadas de bambu e tacos, mas também no judô e no sumô. O dedo mínimo e o anelar desempenham o papel mais importante após agarrar o oponente. É igual em todas as artes marciais japonesas, chinesas e lutas corpo a corpo. Normalmente o corpo permanece relaxado, agarrando ou aplicando força apenas no instante do impacto. Por meio da prática repetitiva, o ideal era conseguir fazê-lo até que aquilo ficasse gravado no cerebelo como memória motora, e não no cérebro como uma ação consciente. E foi isso que muitas pessoas na Terra alcançaram, fossem artistas marciais ou atletas. Com certeza, seria o mesmo em Pi também. De vez em quando dá vontade de comer peixe. Rei murmurou para si mesmo um dia depois de terminar seu treino matinal. Peixe grelhado seria ótimo. Eu adoraria grelhar com sal. Para ser sincero, queria colocar um pouco de molho de soja. Mas isso é só desejo. Já que não tenho molho de soja, então vou me contentar com isso, certo? Hoje à noite vou comer peixe grelhado com sal no jantar.
Agora que havia decidido, ele deveria agir imediatamente. Não havia mar ali, mas peixe de rio já serviria. Isso porque, quando Ryu imaginava peixe grelhado com sal, vinham à mente ail grelhado e truta arco-íris. A ferramenta que ele escolheu para pescar foi sua habitual lança de bambu com ponta de faca. Na verdade, eu queria uma ponta com farpa curvada para trás, como um arpão. Mas vou ter que desistir disso. Pescar não era algo que Ryu costumava escolher fazer. Dessa vez não vou precisar do saco de cânhamo. Com a lança de bambu em mãos, Ryu seguiu em direção ao rio localizado ao sul de sua casa. Isso definitivamente não era porque ele queria se divertir, certo? Definitivamente não. Provavelmente. Não. Naquele momento, por coincidência, havia um crocodilo na margem do rio. Ele não estava listado na Enciclopédia de Monstros, edição para iniciantes. Portanto, provavelmente era um animal em vez de um monstro. Naturalmente, em Pi existiam milhões de tipos de seres que não eram monstros, ou seja, animais comuns. A diferença entre monstros e animais era a pequena pedra chamada Pedra Mágica localizada perto do coração dos monstros. Além disso, dependendo da espécie, alguns monstros eram capazes de usar magia. E, na maioria das vezes, monstros eram mais violentos e mais fortes do que animais comuns. Por esse motivo, na Floresta Rondo, onde monstros fortes vagavam, a maioria dos animais comuns havia sido exterminada. Essa era a razão pela qual Ryu não tinha visto nenhum animal na Floresta Rondo até agora. No entanto, naquele momento, havia um animal diante de seus olhos. Mesmo sendo um enorme crocodilo com mais de 5 metros de comprimento, ainda era um animal, de acordo com um famoso livro japonês na Terra. Como segurar um crocodilo? O jeito era se aproximar por trás. Era um livro que um amigo mostrou a Ryu quando ele estava no ensino fundamental. Provavelmente isso não vai ser útil. Ryu pensou, então não leu direito. Agora ele se arrependia. Realmente não dava para saber o que seria útil. Bem, eu não preciso necessariamente capturá-lo. Isso mesmo. Não era como se o crocodilo estivesse vindo em sua direção. Ele ainda não tinha notado sua presença. Então bastava se mover silenciosamente rio acima para não ser percebido. Depois de se afastar cerca de 50 metros do crocodilo, Ryu ouviu o rugido de feras. Parecia que o crocodilo estava lutando contra algo. Apesar de ter se dado ao trabalho de se afastar, agora ele estava curioso sobre com que o crocodilo lutava. Ele tentou espiar discretamente. Ao se aproximar, Ryu viu um touro avançar contra o crocodilo e perfurá-lo com seus chifres, levantado acima da cabeça. O crocodilo parecia ter dado seu último suspiro. Búfalo de chifres. Como o nome diz, preciso tomar cuidado com os chifres. Eles costumam aparecer perto de rios e pântanos. Preciso ficar atento ao ataque de investida usando magia de vento para envolver o corpo. Ah, certo. Vou testar minha nova técnica. Ryu levantou a mão esquerda acima da cabeça e entoou. Uma lança de gelo com ponta em forma de guilhotina voou para o céu a partir de sua mão esquerda, ganhou velocidade suficiente e caiu diretamente sobre o pescoço do búfalo de chifres. Certo, sucesso. Ryu sorriu. A cabeça do búfalo foi decapitada com um único golpe e caiu na água enquanto o sangue jorrava do pescoço. Talvez eu possa usar para praticar curtimento de couro. Ryu se aproximou lentamente dos corpos enquanto murmurava isso. No entanto, então viu uma cena. Baza baza baza. A cabeça do búfalo e o corpo do crocodilo que caíram na água pareciam ficar cada vez menores. Hã? O quê? O que está acontecendo? Ele rapidamente agarrou o corpo do búfalo e o jogou em terra. Mesmo assim, vários peixes já o estavam mordendo. Parecem piranhas. Não estão na enciclopédia, mas carnívoras. Provavelmente são relacionados às piranhas. Os peixes semelhantes a piranhas tinham mais de 40 centímetros e dentes assustadores. Por enquanto, ele espetou os que mordiam o corpo com sua lança. Então, congelou todo o corpo do búfalo. Enquanto isso, viu de relance a cabeça e o crocodilo desaparecerem na água. As piranhas, atraídas pelo sangue, desapareceram, e o rio voltou à calma. Definitivamente não posso brincar na água aqui, Ryu jurou em seu coração. A caçada terminou em menos de uma hora, mas a visão das piranhas foi chocante. O cheiro de sangue atraía todo tipo de monstro. Ele precisava lembrar disso. Guardou o búfalo e as piranhas congelados em seu armazenamento. Agora, ele havia conseguido o peixe. Não eram os que ele imaginava, mas ainda eram peixes de rio. No jantar, ele grelharia piranha com sal. E uma grande possibilidade surgiu. Ele tinha peixe, tinha sal. Mas não tinha soja. Sim, aquele líquido preto considerado o coração da culinária japonesa.
Molho de soja, mas sem soja, não havia como fazer. Originalmente, o molho de soja vem do miso, feito de soja, mas na terra existia um método de fazer algo semelhante sem soja. Isso era molho de peixe, como o nome diz, um tipo de molho feito de peixe, tem aroma e sabor mais fortes, mas é usado em várias regiões do Japão, ou seja, combina com comida japonesa. Sim, eu tenho que fazer isso. O método era simples: peixe com sal e deixar fermentar por alguns meses. O problema é, onde fermentar, barris de gelo não funcionariam. Ele precisava de um barril de madeira. Depois de pensar, decidiu fazer cortou uma enorme árvore usando magia, criou um tronco oco, como uma banheira, levou para casa usando magia de gelo, e então percebeu: como eu vou colocar isso dentro de casa? Era grande demais para passar pela porta.